Salve, salve meus amigos, muito boa tarde. Bora para mais um vídeo do nosso canal Jornal do Tricolor, onde eu trago as últimas notícias do nosso São Paulo. Beleza, galera? São Paulo escalado, São Paulo em campo logo mais contra o Corinthians, né, às 6h30 da tarde. Galera, se você for novo por aqui, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho de notificações, beleza, galera? Trouxe aqui um corte aqui da Band. Espero que vocês gostem. Deixa aqui seu placar, qual vai ser o placar de hoje. Deixa sua opinião aqui abaixo, beleza? Então bora pra cima, sem mais delongas. Meu placar para o jogo é 2-1 São Paulo. E bora pra cima. Elia e Ramon Dias. O Zubeldia, esses são os números em 2024. Comandou o time em 49 jogos, venceu 24 deles, perdeu 12, tem um aproveitamento de 58%. Nesse período foram 69 gols marcados e 48 sofridos, número alto de gols sofridos. O Ramon, há menos tempo no timão em 2024, foram 34 jogos, sendo 18 vitórias, 7 derrotas, um aproveitamento maior do Ramon Dias, de 62%, e teve ainda 65 gols marcados contra 39 sofridos. Elia, aqui há uma diferença de idade, é claro, entre eles, mas na qualidade, hoje, quem é mais técnico? Ramon Dias. Ramon Dias é mais técnico do que o Luiz Zubeldia, e aí alguns mais puristas vão dizer, mas o Zubeldia é mais intenso. Mas peraí, o Zubeldia vai correr maratona? O Zubeldia ele entrou no campo, vai garantir uma vai vitória. correr 400 metros. E outra, com detalhe, na comissão técnica do Ramon, você tem o Emiliano Martinez, que é de muita intensidade e é tão jovem ou mais jovem do que é o Zubeldia. Prévia da escalação do São Paulo. Amado clube brasileiro. Baita time, hein? Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, que está entre os melhores zagueiros do futebol brasileiro, mas é fato, Arboleda às vezes é de voos de águia e depois de mergulhos de martim pescador. Arboleda, tem algumas baladitas, ele é meio... Porque ele é um baita do zagueiro, mas às vezes ele falha assim de maneira muito categórica e prejudica a equipe. Então, Arboleda, Alan Franco, Enzo Dias, Pablo Maia, Alisson, que voltou a jogar seu melhor futebol. E aí você tem Oscar, Lucas Moura, Luciano e Caleri. Bom, esse é o quarteto. Oscar, Lucas Moura, Luciano e Caleri. Bom, vamos lá. Você não respondeu minha pergunta. O Oscar vai ou não vai? Tem potencial para ser? Tem baita do potencial para isso. Mas da mesma maneira que você colocou, eu também coloco. Será que vai ter físico para jogar tantas partidas quantas as que o São Paulo vai necessitar jogar? Será que ele vai entender a intensidade que é jogar nesse campeonato que é o brasileiro, que é o mais duro do planeta, durante 38 rodadas? Será que ele vai entender que vai ter que jogar durante 40 semanas, quarta e domingo? Ou seja, vai ter que fazer 8 partidas por mês, na média. Será que ele vai entender que não dá para você enfrentar, por exemplo, um time, vamos lá, o Novo Horizontino, como se você estivesse enfrentando uma equipe de 5ª categoria lá do futebol chinês, ou como se você estivesse enfrentando o Ipswich da Premier League? Ou seja, não tem essa. Se você não jogar com intensidade contra o Novo Horizontino, você vai perder. E outra coisa que eu acho interessante do Zubeldia, é lindo você ter uma defesa aplicada, uma defesa de qualidade com Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias. Tá ótimo. É ótimo que você tenha 2 marcadores, Enzo Dias, ou no caso o Pablo Maia e o Alisson. É ótimo. Mas quando você opta por ter 4 jogadores que em tese não marcam ninguém, você coloca muito risco, principalmente quando você vai ter no adversário jogadores rápidos e de qualidade. Perguntou da última vitória do Corinthians, 29 de janeiro de 23, no Morumbi, 2 gols do Adson, 1 do Luciano para São Paulo. Foi 2-1. Ou seja, em termos de campeonato paulista, o Corinthians não está devendo nada. Porque ganhou de 23, o de 24 foi em Itaquera, onde o Corinthians perdeu. O problema é nas outras competições, né? Teve jogo de brasileiro, teve jogo de Copa do Brasil, e esses o Corinthians não ganhou no Morumbi. Pelo menos em São Paulo, talvez seja o clássico nos últimos anos em que o fator casa... Sem dúvida. Ele predomina, né? Salvo uma ou outra exceção. É difícil... Repito, nos últimos anos, é difícil o Corinthians ganhar do São Paulo no Morumbi, e do outro lado foi só uma. E mexe na história que o São Paulo conseguiu ganhar em Itaquera. E mexe muito no jeito dos dois jogarem, né?
O São Paulo em Itaquera fica acuado, o Corinthians no Morumbi também não vai, e ao contrário, quem joga em casa vai sempre para cima, sempre propõe o jogo. Imagino que dessa vez não seja diferente. O São Paulo deve propor o jogo. Eu me lembro de uma final de Paulistão histórica no Morumbi, em que o Corinthians é campeão, o Sócrates faz um gol no final, um dia de muita chuva, ele só comemora assim, só levanta o braço, todo mundo correndo. Lembra dessa? Foto histórica, inclusive, da placar. É uma foto histórica. Solito pegou muito nesse jogo, estava no lugar... Não, ele era o titular, né? 83 é que o Solito joga a primeira no lugar do Leão. Não, isso é 83. Você está querendo entrar muito detalhe, professor. Aí você está saindo fumaça da sua cabeça, professor. É porque você pegar o Corinthians tem mais vitórias que o São Paulo no Morumbi. Mas nessa época o Morumbi era um campo praticamente neutro. Os clássicos todos eram no Morumbi. O Morumbi era o Maracanã de São Paulo, era o Mineirão. Não tinha essa questão. Até porque o Corinthians não tinha campo para jogar. Hoje é muito mais casa do São Hoje Paulo é a mesmo. casa de cada um. Mudou o jeito de jogar. Né? E a gente tem uma tela com a sequência de vitórias do Corinthians para a gente falar mais do clássico de domingo. E nós estamos aqui saudosos, relembrando grandes jogos do passado, etc. Mas tem jogo domingo. Últimos 10 jogos do Corinthians, desde o ano passado, 10 vitórias. Só isso, 100% de aproveitamento. A última derrota, 31 de outubro, contra o Racing pela Conmebol Sul-Americana, um jogo que o professor lembra bem. Ele já falou 50 vezes que o carro tem que tocar a bola, não sei pra quê. Mas é uma sequência não é para qualquer um, hein? 10 vitórias seguidas. O próprio Corinthians não fazia isso desde 2001. Nesse século, a última vez que tinha feito isso era aquela campanha que, paralelamente, o Paulista e a Copa do Brasil. O Paulista foi campeão, Paulista contra o Botafogo de Ribeirão, e na Copa do Brasil perdeu a final para aquele Grêmio do Tite, do Zinho, do Marcelinho Paraíba. Mas até ali, essa era a sequência de 10 jogos, incluía aqueles jogos de Copa do Brasil e Paulista, com o Vanderlei Luxemburgo de técnico. Professor, para a gente falar um pouco do confronto de domingo, ontem, na nossa ansiedade 360iana... Normal. Eu já perguntei, estávamos aqui, André estava, né? Sim. Eu, o André, o Joãozito e o... Não, tava Jailson. O Jailson E a Mari. Enfim, os Tem quatro... um a mais aí. Os 4 que estávamos... o Donan. Eu, o Donan e o Jailson. É verdade. E aí eu perguntei, quem é o favorito para domingo? Já na quinta-feira, aquela ansiedade. E só um teve personalidade, né? Só o Jailson falou assim, para mim o favorito é o... Corinthians. Eu muretei, uma coisa rara. Muretei porque para mim não tem favorito. Eu vejo o São Paulo muito forte também e mantenho a minha mureta de ontem. Olha só que coisa, é um novo Abel Neto. Tô percebendo. Nada de ousadia, uma muretagem, né? Uma muretagem feia, mas... Brincadeiras à parte, eu vejo muito equilíbrio nesse jogo de domingo, apesar desse fator casa do São Paulo, porque o Corinthians tem jogado muito bem, está azeitadinho, vem de uma sequência boa, e eu vejo o São Paulo, então, eu tenho dificuldade para apontar um favorito. E você? É um equilíbrio do bem, né? Tem clássico que o equilíbrio é nivelado por baixo. Os dois não estão jogando nada, não é o caso. Os dois têm uma intenção de futebol fluido, principalmente na frente, né? O que o São Paulo fez ontem, tentou fazer ontem, o Corinthians vem fazendo desde o final do ano passado. Essa questão do fator casa, que a gente sempre discute aqui, no caso de São Paulo e Corinthians, mexe muito no jeito dos times jogarem. Mas eu acho que o Corinthians atual não vai se fechar, até porque não tem se dado bem quando tenta se fechar. O melhor do Corinthians acontece na frente. Como a sequência mostra, 10 vitórias seguidas, quer dizer, o Corinthians está jogando bem e vencendo, não só no seu estádio, fora também. Exato. Senão não teria 10 seguidas. Exato. Não, fez grandes jogos fora, fez jogo em Criciúma, ganhou um jogo difícil contra o Vitória na Bahia, fez 3-0 no Grêmio em Porto Alegre, num jogo que quase ninguém estava vendo, porque interessava pouco para o campeonato. Mas acho que por esse acumulado, o Corinthians vem de uma atuada mais consistente. O São Paulo vem de um jogo de ontem. É que o São Paulo, o final do campeonato, já não tinha grande interesse. O São Paulo já tinha conquistado a sua vaga para a Libertadores muito antes, então estava meio relaxado, não estava? Sim. E também decepcionado, porque acabou saindo na Libertadores, para o Botafogo, saiu na Copa do Brasil para o Galo. Então, aquela reta final para o São Paulo estava meio já sonhando com as férias, e o Corinthians estava preocupado. Mas até por isso é um São Paulo começando do zero, ou do 1. Vamos colocar o jogo 1, o jogo de ontem.
A amostragem do Corinthians é mais consistente. Para o momento... Então fala logo, solta a voz. Fala que o Corinthians é favorito. Eu vou soltar minha voz. Favorito é o Corinthians. É? Sim. Tem duas perguntas ali que passaram no nosso GC. Uma delas está agora, né? Que quem vai com mais moral e outro se o Corinthians está mais pronto. Nessas eu não mureto. Para mim, nos dois casos é o Corinthians. Mais embalado o Corinthians. O Corinthians está mais embalado. Acho que o Corinthians está mais pronto porque é o mesmo time do ano passado. São Paulo, querendo ou não, por mais que seja um jogador que a gente já viu ontem como tecnicamente é brilhante, mas ainda está conhecendo como é jogar com o Oscar. Então, tem coisas que o São Paulo ainda está vivenciando que o Corinthians já está pronto. Só que, assim, acho que isso não é o único fator que determina. E a gente acabou de ver como esse clássico, o fator casa é muito determinante nos últimos anos. E isso, para mim, acaba nivelando. Eu até falei ontem e repito. Se fosse na Neoquímica Arena, para mim, o Corinthians seria favorito. Sendo no Morumbi... Juntavam os dois fatores a favor do... Exatamente. Nesse cenário... Imaginar a cara do jogo? Alguém mais com a bola, alguém mais apostando em velocidade, em contra-ataque. Eu imagino o São Paulo tomando a iniciativa no começo, mas eu acho que não vai ser um jogo assim Difícil, de... né? Os dois controlar jogam, a posse de bola. Eu acho que vai ter nuances ali dentro do jogo. Né? Acho bem equilibrado nesse sentido também. Então, por isso eu fico na mureta ainda. E a sequência de vitórias do Corinthians está bastante ameaçada, porque pega um rival, é um time grande, um time com muito potencial técnico, jogando com torcida única na sua casa. O Corinthians, por mais que a entrega até aqui seja ótima, o torcedor que no ano passado começou o ano tomando 5 derrotas no Paulistão, agora comemora 3 vitórias consecutivas, 10 seguidas contando o ano passado. Mas pensando em bola também, o que o Corinthians jogou até agora nesse ano, também não foi tudo isso. Foi um time legal, sólido, mantendo a ideia, mas por ser começo de temporada, não encantou, assim como o São Paulo não encantou. Então eu vejo que, por ser um jogo grande... São Paulo mal chegou. Primeiro... E até nos jogos lá nos Estados Unidos... O São Paulo não tinha jogado como time titular. Dois São Paulo, né? O São Paulo com a cabeça num lugar, com o corpo em outro. Bem mesclado. Loucura, mas por ser jogo grande, aí envolve uma mobilização diferente, envolve caras como o Lucas, como o Oscar, como o Luciano, que tem estrela nesse tipo de jogo, muito mobilizados. É um jogo de alto risco para o Corinthians perder essa sequência positiva e seria natural também. Não... Com outras palavras, o Breler afirmou que... O São Paulo é favorito. Você teve a mesma interpretação que eu, então eu não estou louco. Não, mas o ponto é, porque a gente não pode dourar a pílula do Corinthians também. O Corinthians foi muito bem, terminou como um dos times grandes que melhor jogavam futebol no ano passado, mas analisando a temporada, o São Paulo fez uma temporada melhor que a do Corinthians. Sim, claro. São Paulo teve uma... E com o Zubeldia, principalmente, o que apresentou ali foi mais consistente do que o Corinthians teve. O Corinthians oscilou demais na temporada. Até mesmo o Ramon Dias, até achar o time, até pegar esse fio e essa sequência, demorou também, oscilou muito mais que o Zubeldia do São Paulo. Então, é o que o São Paulo do Zubeldia, na verdade. Mas eu vejo o São Paulo... Hoje, com o reforço do Oscar, numa rotação melhor, com um time capaz de quebrar a sequência de vitórias do Corinthians. Não que o Corinthians vá fazer O Corinthians ainda não tem o Garro, o Corinthians Nem ainda... vai ter. Mas tem o Coronado em boa fase. Não, o Coronado, começando ótimo bem, jogador, Yuri Alberto com estrela, tudo. o Memphis ainda não está na condição física ideal, mas é um jogador muito capaz tecnicamente, mas eu vejo a tendência, jogo muito equilibrado e o São Paulo tentando exercer o fator casa, mando de campo, torcida única, isso daí pode fazer uma diferença, embora o senhor não goste, embora o senhor fale que não tem nada a ver. Exagero, às vezes. Mas nesse eu acredito. E num clássico equilibrado, em que os dois times têm perspectivas muito positivas e até momentos parecidos, né? Se a gente pegar o torcedor do Corinthians, muito empolgado com o sistema ofensivo, como o Yuri Alberto tem dado uma resposta, até os jogadores como opção, Thales Magno, entra bem. Mas no São Paulo a mesma coisa. Além do quarteto, Ferreirinha deu uma boa resposta nesse começo de temporada. Tem André Silva como uma reposição ao Caleri se ele não tiver num grande dia. Então é um time também com muito repertório e com condições técnicas, não só de fazer um jogo de igual para igual com o Corinthians, mas de vencer jogando em casa. Tenho certeza que você pensa igual a mim. Um jogo de muitos gols. Se alguém ganhar, vai ser 4-3, 3-2. Tomara. Não? Olha lá, não, ele não pensa. E assim como o senhor, seu Breler, como é que aponta lá no quadradinho? Assim como o senhor, seu Breler,
O Ramon Dias também acha que o São Paulo pode ameaçar essa sequência do Corinthians, tanto que ele poupou para o Clássico. Ele foi poupando Memphis, outros jogadores, tudo numa toada, pensando nesse Clássico. E isso aí pode pesar contra o São Paulo, porque o São Paulo até precisava colocar o time titular em campo, né, para dar ali algum entrosamento, para dar uma cancha, e colocou justamente num jogo que antecede um Clássico. Para o planejamento, eu vejo que o Zubeldia fez certo, porque o planejamento da temporada tem de ocorrer independentemente dos clássicos no caminho nesse estágio da temporada. É lógico que numa fase de mata-mata é diferente, mas agora ele tem de privilegiar entrosamento, privilegiar a condição física dos atletas. Então pode ser que o São Paulo... Não pode ser, o São Paulo não vai chegar voando porque não conseguiu poupar nesse começo de temporada. E isso pode ser também ajudar o Corinthians a tirar um pouco desse fator casa e equilibrar a balança por ter poupado no meio de semana. Confrontos interessantes de meio campo, eu acho. Que os dois times com jogadores técnicos no meio campo. Quem que deve ser no Corinthians? Coronado, Carrillo, Bidon? Não, o Bidon tá na seleção. O Bidon está na seleção. Martínez com uma função mais interessante ali, que se tentou um Martínez mais avançado. Eu acho que vai ser um duelo de fluidez. O clássico dos meus sonhos seria o São Paulo fluindo o jogo como ontem e o Corinthians fluindo como vem fluindo desde o fim do Brasileiro. Seria muito legal ver um clássico lá e cá. Tomara. Alex Santana tem possibilidades também, né? Tem jogado bem, tem entregado. E eu tô curioso também para ver como é que essas equipes vão explorar bastante o lado do campo, né? Porque a gente está falando muito de jogadores que atuam na faixa central, dessa fluidez, com Oscar, com Lucas, com Coronado, com Carrillo. Mas talvez tenha espaço ali no corredor para você explorar. A gente está falando de um Enzo Dias de bom começo de temporada, o Mateuzinho em grande forma. Se jogar o Ferreirinha. Começo, então, ou durante também, o jogo. que a gente está muito olhando ali para o centro do campo, que é onde vai estar, acho que é a principal concentração técnica das equipes. Até o Bidu, que né, nesse também, sentido é sempre muito fechou a temporada presente, muito bem. O Oscar caindo muito pelo lado esquerdo. O Lucas se movimenta muito para os dois lados, para o lado direito. Não podem explorar também esses lados? Até porque o meio vai estar bem congestionado ali com tanta gente boa. Acho até que devem explorar, né? Os técnicos devem estar ligados com essa possibilidade. Mas eu vejo o São Paulo, nesse momento, com mais possibilidades, num cenário em que saia na frente, no Morumbi, e precise se defender com mais alternativas para defender melhor nas laterais. Então, o Zubeldia testou, e até para mim uma experiência bastante válida, Ferrarese pelo lado direito. Respondeu bem, é uma alternativa interessante ao Igor Vinícius, que é um lateral mais de apoio. No lado esquerdo, Enzo Dias, a gente acabou de ressaltar, né, como ele tem sido uma grata surpresa nesse começo de temporada por ser um lateral equilibrado, que ataca bem, mas não deixa muito espaço por ali, mas se precisar, até pelo desgaste, tem o Moreira, que deu super certo ali jogando improvisado pelo lado esquerdo.